Essa live ímpar aqui, essa noite de terça-feira, dia 22 de julho de 2025, mas é um privilégio ter aqui muitos de vocês de várias regiões do Brasil, né? E justamente para ver algo inovador sobre qualidade de vida, principalmente voltado à medicina naturais, produtos naturais e principalmente como naturalmente você consegue obter melhores resultados também na sua área financeira, porque o que mais preocupa hoje o brasileiro é justamente sobre como as inquietudes do futuro podem mexer com as suas emoções do presente. E falando um pouco sobre isso, hoje nós vamos ter uma pessoa, então, muito animadíssima. Ela realmente é muito organizada, estratégica e tem um pensamento muito acelerado na parte também, hoje, de tecnologia. Inovadora em muitos segmentos, e é um privilégio realmente nós estarmos aqui com a Naura. A Naura, ela vem diretamente de Caxias do Sul para toda a parte do mundo onde for assistir hoje ou depois na reprise pelo YouTube. Naura, é com você. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Então, o nosso querido boa noite para todos. Para quem não sabe, estamos no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Por isso que nós estamos todos com cachecol, com blusas de lã, porque aqui se faz frio, né? Então, vou compartilhar minha tela para comandar a apresentação. Vamos lá. Ok. Ué, não é do Moisés, mas apareceu o Moisés. Então, eu tinha falado para o Moisés, que é o nosso presidencial Daimon, e ele que apareceu na tela. Tecnologia é isso, eu tinha preparado a primeira lâmina, eu tenho que olhar depois se eu não fiz alguma ação. Mas, para quem não conhece, então, esse é o nosso querido presidente Daimon, é líder da nossa equipe. Vamos para a próxima. O que nós estamos vendo aqui? Né? É só uma chamada que foi o próprio Moisés que fez numa apresentação, e por isso que eu apenas estou replicando parte do que ele tinha apresentado, que saúde é a principal problema do país de segurança e educação. Veja bem que a educação, nós sabemos que não está entre as grandes ações que deveriam estar, mas saúde é um problema gigantesco que temos. E aí, você sabia? Olha bem o que está. O câncer, uma pessoa a cada 5 homens e 1 em cada 6 mulheres terão a doença, terão o câncer. Isso é bastante, se nós contarmos aqui das pessoas presentes, é preocupante, né? Então, mas como que essa estimativa, o que a gente faz com isso? Com prevenção. Vocês já sabiam que o câncer ele pode estar no corpo iniciando 25 anos antes dele aparecer? Então, por isso, a prevenção é a chave hoje da nossa live. E aí, o IBGE, já desde 2019, vem, né, narrando que 52% dos brasileiros têm uma doença crônica. Vejam, a doença é impressionante. O grande problema do nosso povo está na doença. E a doença crônica, 52% dos brasileiros é que tem ao menos uma doença crônica. O que seria uma doença crônica? É aquela que se instala no corpo, né, e permanece. Lúpus, fibromialgia, hipotiroidismo,
É uma doença crônica. Por quê? Porque não são doenças que a gente consegue curar. Um outro problema alarmante que está ocorrendo é com a depressão, que após a pandemia, todos aqui devem ter percebido o quanto que cresceu os problemas de ansiedade. E com isso, a depressão foi deflagrada. E como é que a gente pode cuidar desses transtornos mentais? Na verdade, podemos fazer desde atividades físicas, brincadeiras, reuniões familiares, reuniões espirituais. São algumas das saídas que nós temos. Eu acho, se vocês me permitem, eu não sei o que aconteceu, mas deixo ver, porque eu estou com tanta coisa aqui que eu vou fechar. Pronto. Muitas coisas aqui eu quero limpar. Agora sim. Era isso que estava perturbando a apresentação. Então, vejamos, desculpe, mas vamos lá. Agora, a Naura apareceu. A Naura estava escondida. Então, essa é a nossa ação. Isso é o que nós tínhamos falado, do câncer também, do IBGE, da depressão. Aqui, isso é um dado alarmante do final de 24. O Brasil é o quarto país mais estressado do mundo. Isso gente, quantos países nós temos no mundo? E nós somos o quarto país mais estressado? Realmente é preocupante esse dado. Vocês concordam? E agora, aqui, numa pesquisa recente, nós temos 7 inimigos da saúde no Brasil. E sabe qual é o primeiro? Acreditem, asma. E aí eu só queria que tem alguém que pudesse ler só esse parágrafo aqui, por favor? Os problemas de saúde mais comuns. Alguém poderia dar uma lida? Está vendo na tela? A maioria das pessoas só pensa em cuidar da saúde ou procurar um médico quando já tem algum problema estabelecido, mas se esquecem que algumas doenças consideradas comuns são as maiores responsáveis pela perda da qualidade de vida e até mesmo muitos óbitos. Os problemas de saúde mais comuns aqui no Brasil são aqueles que já enfrentamos há algum tempo e basicamente todo mundo conhece. No entanto, muitos não têm cura. O que torna mais importante é buscar por hábitos saudáveis para o controle nas pessoas que já têm doenças, que já têm as doenças e o mais importante, a prevenção. Exato. Olha bem o que a Cleusa... Obrigada, Cleusa. Ela terminou de ler. O que é mais importante é a prevenção da doença. Como é que a gente faz a prevenção? Tendo hábitos saudáveis. Quais são esses hábitos saudáveis? Atividades físicas, boa alimentação e espiritualidade, muito importante. Quer dizer, nós temos que ter gratidão, nós temos que buscar essas ações. E dentro dessa alimentação, nós temos algo sagrado, que foi Deus que nos deu, que é a natureza.
A natureza, Deus nos deu tudo o que é possível para a gente se tratar, se cuidar, se prevenir. E por isso que os nossos antepassados usavam a natureza, usavam chá. E esses chás já vêm há milênios de anos, a gente pode dizer, através da extração das plantas, os óleos essenciais, que já vamos falar nele. Mas vejam, eu fiquei assim, quando eu fiz a pesquisa, como que a asma está em primeiro lugar? Meu Deus, e é possível? Claro que a asma pode ter problemas genéticos ou ambientais. Isso é um problema até para a gente conseguir cuidar, tratar. Mas é algo possível com a natureza. O segundo, então, AVC, o terceiro, a diabetes, o quarto, gente, obesidade. Geralmente isso está vindo a muito, né, a galope, como a gente diz aqui no Sul. Hipertensão também, nesses 2 últimos anos eu comecei a ficar preocupada, porque disse, meu Deus, todo mundo está tomando remédio para hipertensão arterial, somente os idosos. Sexto está a depressão, que é outra doença crônica, e o câncer. Como eu tinha dito para vocês, o câncer começa 25 anos antes. E isso não é dito por mim, tá? É pesquisa realizada. E qual é o velho ditado que todo mundo conhece? É melhor prevenir do que remediar. Se alguém quiser depois esse site, por favor, a gente passa ele. E aí, nós estamos vivendo uma overdose de farmácias, né, gente? Porque isso se tornou lucro. Hoje, não, uma vez a gente dizia, em cada esquina tem uma farmácia. Hoje não é mais em cada esquina. Somente aqui na minha região, aqui, a gente chega a ver 3 na mesma quarteirão, na mesma quadra. 3 farmácias, uma numa esquina e a outra na frente, no outro lado da rua. É algo realmente de overdose. E aí, diante de todo esse quadro, o que mais está preocupando o Brasil? É as finanças. Então, no meio de tudo isso, é por isso que nós estamos trazendo esse conhecimento, e na verdade não é um conhecimento, é um extrato daquilo que a gente já vem sentindo, né? O que aconteceu pós-pandemia? A mudança no mundo foi impressionante. Então, houve sérios problemas pós-pandêmico, né? 65% dos brasileiros tiveram a sua renda prejudicada. E fora outras situações que ocorrem. Como que a gente vai conseguir resolver isso? Quem é que pode ler este pensamento? Opa! Alguém poderia ler, por favor? Do R em buffet ou buffet? Posso ler, Nora? Por favor, Cláudia. Se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer. Nossa, quando o meu enteado a primeira vez falou, ele disse assim, Naura, eu estou dormindo e estou ganhando. Hoje ele é milionário. E isso fazem uns 8 anos atrás, nessa. E ele realmente, hoje, é uma questão de vendermos, de termos marketing de vendas, de termos marketing de relacionamento. Isso é que faz realmente o nosso crescimento. E pensando nisso, foi que eu resolvi entrar na doTERRA. E aqui está os fundadores da doTERRA, e nos fundos dessa montagem está a empresa.
E nessa ação da empresa, ela tem um hospital de 3 andares. Então, observe, em que ano foi fundada? 2008. Ela é a maior empresa de óleos essenciais. Ela tem mais. Hoje nós estamos, quando foi feita essa lâmina já foi feita há 1 ano somente, gente. Mas os dados que estavam não atualizados. Eu sei que nós batemos 15 milhões de clientes pelo número do ID, quem tem o ID sabe. Hoje nós estamos em 17 milhões, 17 milhões e meio. Logo, logo nós estaremos com 20 milhões de clientes no mundo inteiro. Então, isso é o quê? Um motivo até de orgulho, em primeiro lugar, por sabermos que nós estamos trabalhando com uma empresa que em primeiro lugar, trabalha com produtos garantidos, limpos, né? Que a gente pode fazer a ingestão, inclusive, de algo que vai nos ajudar na nossa saúde. Mas, fora isso, a ética, eu sempre ressalto o quanto que essa empresa ela é muito ética, é formada em cima de pilares que realmente tem isso como lema. E só quem trabalha com a doTERRA, que é cliente da doTERRA, compreende e percebe essa ação. Então, por isso que a missão da doTERRA e nós que trabalhamos é compartilhar óleos essenciais de grau terapêutico com o mundo. Então, vejo, óleo essencial terapêutico, o que significa isso? É tratar todo o sistema. Não é só o corpo físico, é a mente, é o emocional e, consequentemente, o espiritual também. Então, o óleo, ele é algo que realmente vem escrito na Bíblia, citando 10 óleos essenciais, e o menino Jesus ganhou 2, como algo que vai fazer a grande mudança e a grande ajuda para o mundo. Logo, logo, teremos, alguém já dizia, que eu não me lembro, talvez um dos colegas possa lembrar, os médicos que não evoluírem, não perceberem que devem também trazer os óleos essenciais junto para com seus clientes, orientar os seus clientes, é eles que vão ficar para trás. Porque muitos, né, ainda têm essa dificuldade. E nós aqui queremos que os médicos sejam, como o exemplo do Dr. Demian Borges, que realmente abraçou a causa, e tantos outros, como a Gabriela e outros demais. Fala, Gilberto. Tu me controla no tempo, porque eu falo muito, hein? Tá ótimo, tá ótimo. Segue firme. Aí a gente traz aqui o que essa empresa maravilhosa nos trouxe. Porque vejam, apenas para nós sabermos, existe no mundo 3.000 plantas. Isso é o que se conhece. Dessas 3.000 plantas que foi pesquisadas, mais ou menos 300 estão catalogadas cientificamente, descrevendo os benefícios delas. Então, 10% dessas plantas estão cientificamente catalogadas. E o que se observa? A empresa, ela tem, em média, a gente pode dizer, de 150 a 200 óleos, porque muitos são sinergias, que são as misturas. E a empresa, ao estudar, que a gente sempre está buscando fazer essa busca, a gente compreende que os 12 óleos que ela indica em seus kits, os 12 óleos iniciais, são os óleos que a gente diz, eu não consigo viver mais sem os meus óleos.
Todos nós temos uma bolsinha que a gente carrega junto, porque sem os nossos olhos não se consegue ficar. Então, aqui até está se mostrando os 12 que a gente já vai falar individualmente. E falando no emocional, né? Como os olhos podem agir no nosso sistema? Então, as cavidades nasais, elas têm o quê? Receptores olfativos. Esses receptores olfativos é que vão se comunicar com o sistema límbico. E dessa maneira, o nosso corpo, a nossa engrenagem, vai fazer com que todo o nosso sistema, ao ingerirmos, ou melhor, ao inalarmos, perdão, o óleo, ele vai fazer algo que a gente não acredita. Como é que tem esse poder? Mas só para nós lembrarmos, um exemplo, se vocês entrarem numa casa e tiver alguém assando um bolo, que sentimento, ao você sentir aquele cheiro, muitos aqui devem lembrar que quando iam na casa da avó, os netos, o que uma avó sempre faz? Um bolo para os netos. Aquele cheirinho de bolo saindo do forno nos traz que sentimento? Alegria, felicidade, porque é momento, então é uma lembrança. Então, veja, o que aquele cheiro nos lembrou quando a gente entrou na casa da minha avó amada, do carinho que ela tinha, ou da minha mãe, mas vejam, o que a gente está querendo trazer é como que os olhos agem no nosso sistema límbico. Ele vai fazer com que o nosso corpo reaja a um aroma. E por isso que algumas pessoas, e aqui que está a grande preocupação, porque nós temos, inicialmente, começou a se criar muitos aromas sintéticos, derivados do petróleo. E esses sistemas acabaram trazendo problemas para os neurônios receptores olfativos. E aí, por isso que algumas pessoas dizem, eu tenho alergia a cheiros. Sim. Agora, alguém tem alergia a entrar no mato? Apenas não vamos falar da árvore do bugre, tá? Não é essa a questão. Mas, pelo menos, né, é uma paz, é uma tranquilidade quando a gente sente. O aroma do mar, o que nos traz isso? Então, pense o que a natureza faz com o nosso corpo. Gente, algo que a gente sente o que faz, não dá nem para discutir, né? Então, como usar esses óleos essenciais que veio da natureza? Pode ser de uma maneira tópica, que está aí o pé da criança, então sim, a gente pode usar numa criança. Sempre a gente toma cuidado, porque uma criança até 10 anos não deve ingerir, porque seus órgãos internos estão todos bons, então por que ela vai fazer a ingestão? Então vamos usar topicamente e por inalação. Então, aromático, né? Pode ser direto do vidro, como está ali, ou podemos usar topicamente. Aliás, eu me esqueci, sempre quando a gente começa, a gente sempre faz algo para que, em seguida, a gente tenha o nosso corpo invadido por esse poder divino, que é o óleo essencial. Ingestão, alguns casos a gente recomenda somente que é só o óleo essencial da doTERRA que tem essa ação. E aí, né, por termos essa ação, isso significa limpeza, filtro, algo que a gente pode colocar, ingerir. E aí vamos falar do primeiro óleo,
apenas rapidamente, eu estou sem meu celular. Ah, tá. Sem o meu relógio. Deixa eu botar o celular aqui, porque eu me esqueci. A pessoa, Gilberto, tu me cuida, porque a pessoa que cuidaria não pôde ficar hoje. Nós estamos no período de férias, e aí muitos, graças a Deus, estão com as outras famílias, outros, né, em passeios. Então, veja o seguinte, o que o Lemon faz? Esse foi o primeiro óleo essencial que eu comecei a usar, por conta da minha amada mãe. Quando chegou a minha caixinha, nossa, eu abri aquela caixa, eu disse, e agora, o que que eu faço? Eu olhei aquele limão siciliano que estava escrito no vidro, limão siciliano, lembrei do livro que a minha mãe tinha, de 1945, que falava o título A Cura pelo Limão. Eu disse, é com esse que eu vou começar. E ele me fez algo impressionante, que o médico queria fazer a cirurgia, que foi a minha incontinência urinária. Então, dentro do corpo físico, ele faz isso. E do corpo energético, o corpo emocional, ele vai. E isso eu senti na pele, por isso que eu estou dando também o depoimento, tanto físico como energético. Ele fez com que eu parasse a minha procrastinação. Eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva a partir de começo a usar o Lemon. E eu percebo quando, porque às vezes a gente tem que fazer a janela, se eu parar com o meu Lemon, por de repente esqueci de comprar, fico uma semana sem tomar, nossa, a procrastinação volta. Mas, Naura, não tem cura. Ninguém está prometendo aqui cura com nada. Não existe cura. Por quê? Porque o nosso corpo, nós estamos em ambientes que têm poluição, nós estamos com alimentos que vão prejudicar o nosso organismo, que tem conservantes, que têm aditivos. Nós temos questões emocionais no dia a dia que nos perturbam. Então, os olhos, Deus nos trouxe ele para justamente ter o nosso equilíbrio. Então, eu percebo que quando eu paro com o meu Lemon, desencadeia aquelas questões que para mim já estavam estacionadas. Alguém mais quer falar sobre o Lemon? Um, dois, três. Lavanda. Meu Deus, o que que faz esse óleo de lavanda? A lavanda, né? Eu brinco sempre e na nossa equipe até passamos para algumas pessoas. Teve duas colegas que fizeram um estudo e eu brinco. O lavanda parece um bombril. Ele tem 1001 utilidades. A lavanda é algo impressionante. O pai da aromaterapia, o francês, ele descobriu lavanda, né? Assim conta a história, porque ele se queimou, teve um incêndio e queimou o braço. O que que ele fez? Ele não sabia o que que a gente faz quando tem uma queimadura. A gente bota água. E ele viu lá um tonel com lavanda que ele estava destilando, ele colocou o braço lá dentro. Meses depois ele ficou impressionado e daí que veio a descoberta. A pele dele estava toda nova, não teve as queimaduras, as cicatrizes. Eu digo, Deus, a mão de Deus estava por ali para, né, para esse cientista perceber a diferença. Eu vou passando à frente, se alguém quiser dar um depoimento, a gente aceita, tá? Lavanda, alguém gostaria de falar? Então, vou para Peppermint. O que que faz o Peppermint? Nossa, gente, esse óleo, para mim,
eu tenho pressão baixa. E o meu médico dizia assim, que bom que tu tem pressão baixa. Porque daí tu não vai ter problemas com AVC, não tem outro. Só que a preguiça se instala, porque a gente fica assim com a pressão baixa e tu não tem disposição, tu não tem, né, vontade de fazer as coisas. O Peppermint é o óleo aquele que a gente brinca. Tu inala ele de manhã. Inclusive, Matt Hall tem um vídeo maravilhoso que mostra isso. Então, ele vai desde a dor de cabeça, enxaqueca, náuseas. Inclusive, a gente sempre tem cuidados para que as latentes, né, e também as gestantes não usem este óleo, e nem crianças que têm necessidades especiais, por conta que ele deixa a gente muito ativo. Mas tem depoimentos de grávidas que disseram que foi a melhor coisa que elas fizeram, porque as náuseas melhoraram. Então, por isso que a gente sempre coloca, sempre a gente tem que fazer uma observação com o óleo que a pessoa está usando. Faça uma experiência de uma semana, observa aos poucos, para que observe que seu corpo vai aceitar. Vejam bem que não é hortelã, o nome dele é hortelã-pimenta, que é uma junção. E por isso que nós temos aqui no Rio Grande do Sul muito o chá de hortelã, que é um pouco diferente dessa hortelã-pimenta. Mas ele tem a menta, que a indústria usa muito. No momento que ele faz a destilação desse óleo, ele retira a menta para levar para a indústria. E por isso que daí começa a ter as dificuldades de não se encontrar um óleo puro, certo? Não é às vezes porque a empresa tenha a má fé, é às vezes por questões até de sobrevivência da própria empresa, porque a indústria alimentícia usa muito a menta. E a menta é extraída dessa planta, da hortelã-pimenta, tá? Melaleuca. Eu não fico mais sem nenhum desses 12 óleos. Ele é da Austrália. Não vou contar toda a história. Se alguém quiser, temos lá a história da melaleuca lá no nosso grupo dos e-books, que muitos de vocês a gente convidou para estar lá no Telegram. E apenas a gente diz, melaleuca, tu tá com afta? Coloca melaleuca. Tá com micose na unha? Melaleuca. Os adolescentes adoram esse óleo, porque adolescente, qual é o problema? Acne. Então, inclusive, tem o Rolon melaleuca, né? Como um Rolon assim, só que é melaleuca, para passar, que daí fica mais tranquilo de passar na pele, que já está com óleo carreador. Então, se vende muito para adolescente e para suas mães preocupadas. Muito mais de se falar desse óleo, sim. Melaleuca, ele é presente, porque ele é bactericida, fungicida. Então, veja que produtos da indústria cosmética toda tem o tea tree, que até que nós, na doTERRA, chamamos de melaleuca, mas ele tem um nome científico, que está no vidro, ok? Quem tem a melaleuca, busque olhar o termo embaixo daqui da melaleuca, como é que é o nome científico, que vocês vão começar a ver nos produtos que tem esse componente. Só que às vezes eles botam nem 1%, tá? Brief. Aqui está a solução, gente. Asma. Olha o primeiro auxílio. Asma. Então, a asma, sinusite, inclusive depoimentos. Quantos de vocês já escutaram aquela live do menino de 11 anos que os pais entraram na doTERRA por conta desse maravilhoso óleo Brief, que vai ajudar na sinusite e na asma.
Só que nós temos que lembrar, a asma pode ser genética ou ela pode vir do meio ambiental. Então, né, ele não vai mais precisar usar bombinha. Isso vocês vão perceber no uso. Mas o que que ocorre? Não tem cura, porque nós estamos num ambiente que tem problemas. Então, sempre a criança. Agora não vai mais precisar bombinha, mas precisa usar o brief. Não dá para dizer para parar, daí não é cura, é apenas acompanhamento, é prevenção. Agora, a gente é melhor ter a prevenção que não tem efeitos colaterais. Apenas isso que a gente diz. Zengeste. Alguém aqui tem um depoimento do Zengeste? Ok. Você quer colocar, Geni? Tens algum depoimento que tu gostaria de falar de algum desses óleos? Apenas para não ser somente a Naura falar. O Zengeste, apenas para vocês saberem, que eu descobri, depois de usar o Zengeste por 2 anos, eu sou intolerante a glúten e lactose. Mas volta e meia, a gente vai para um café, vai para um aniversário, né, uma festa, e tu alimenta. E aí as consequências, por exemplo, eu tive. Semana passada, sexta-feira, né? Tive problemas, tive que comer um pedaço de torta, mas em seguida eu chego em casa e tomo Zengeste. Para quê? Para que ele limpe o meu estômago, meu intestino, meu sistema gástrico, para que aqueles problemas da intolerância por glúten não me tragam dissabores, podemos dizer, né, ao meu corpo. Ele é um óleo que, para mim, não posso ficar sem ele, porque é algo. Agora, observem do que ele é feito. Erva doce, sementes de coentro, que é a salsinha, com hortelã-pimenta, com estragão. Quantos de nós, quando criança, não tomávamos o chazinho de erva doce? Para que era o chazinho de erva doce? Vocês lembram? Era um problema do nosso estômago, né? A mãe sempre nos dava. Então, veja que a equipe de pesquisadores da Doterra não foi um médico, tem pesquisa, tudo isso aqui é com pesquisa comprovada. E eles fizeram esse blend, esse mix maravilhoso, porque ele é um mix que é composto por vários óleos. Então, gengibre, erva doce, sementes de coentro, anis, hortelã, cominho. Por isso que é essa maravilha. Então, no mundo moderno, porque na época da minha mãe ela nem sabia da intolerância do glúten, né? Começou depois. Ele é fantástico. Os jovens hoje já nascem com a intolerância à lactose. Quantas crianças a gente já escutou? Então, como é que a gente vai usar? No abdômen, a mãe passa na mão dela, né? E aí, ao passar na palma da mão, ela passa no abdômen da criança, para quando a criança começa a ter muitos gases, porque é o mínimo possível para passar. Então, por isso que a mãe faz com óleo carreador, o Zengeste, então óleo carreador, o óleo de coco, e passa ao redor. O Líbano, meu óleo querido, mas eu vou deixar, acho, para a Rose. Rose, tu queres comentar agora? Tu estás na aula? Oh, não é Oi, aula, Naura, perdão. sim. Mania professora aqui, fala aula, isso aqui não é uma aula. Pode falar então, Sim. Rose, o que tu pode Posso nos falar? dizer? Bom, eu tenho uma filha que tem uma síndrome, e a síndrome dela é a síndrome do X frágil.
E essa Eu- síndrome, já passamos por várias etapas, né? Mas o que estava incomodando ultimamente era a questão do humor dela. E eu comecei a usar lavanda, né? E para estabilizar esse humor dela. E depois as meninas da equipe me disseram que o óleo de frankincense, que é o oliba, seria ótimo para ela. Aí eu fui conversar com a Naura, e daí eu realmente comprei o óleo e fui passar nela. E a Naura me falou sobre a Sinfonia das Células. E aí ela me emprestou um óleo, o livro dela, que falava sobre isso. E esse livro fala muito sobre o óleo de olíbano, que é um óleo que ajuda a regenerar as células. E junto com esse protocolo que ensina na Sinfonia das Células, eu comecei a usar isso na Jennifer, esse óleo de olíbano. E o humor dela estabilizou muito. Ele ficou assim, muito. O humor dela oscilava muito. E aí ela começou a ficar mais calma, mais tranquila, porque ela tinha picos de tristeza, picos de choro, porque ele ajuda muito na depressão. E consegui com esse óleo também tirar um dos remédios que o psiquiatra tinha dado para ela, né? Então, o óleo de olíbano não é por acaso que ele se chama o rei dos óleos, porque ele é um óleo fantástico, é um óleo que te ajuda assim para várias coisas. E o meu foco principal era o mau humor dela. E isso foi estabilizado com esse óleo. Ok, Rose. Me diz uma coisa, amada. Como é que tu aplica na coluna dela? Tu fez um Bom, blend? na verdade, eu fiz um blend com o olíbano e a lavanda, que até tá aqui, ó. Fiz um blend, né? E aí a gente passa a Colocou óleo Sinfonia de das coco Células também? no Colocaste. rolon, é. Ou tu pode pingar também, né? Mas a princípio a gente tem que colocar bastante óleo carreador, que eu coloco óleo de coco. No livro ele explica que tu pode pingar de 3 a 4 gotas, dependendo do tamanho da pessoa, se for uma criança menos. Mas eu pingo, se eu faço só com óleo de olíbano, eu coloco 3 gotinhas e tu faz uma massagem em círculos na coluna, na extensão da coluna, indo até o pescoço, né? Vai para os ombros e na nuca. E além desse, eu uso o, o Adaptive também. Mas o frankincense, assim, ó, é excelente. Exato. Tanto é que no livro, já que nós estamos comentando, e não é uma questão, é uma técnica realmente revolucionária, porque vem da medicina chinesa. Então, os óleos, e a gente sempre recomenda, óleos, usem em toda a coluna. E aí o livro tem toda essa técnica, que é Sinfonia das Células, pessoal, pesquisem. Não tem muito ainda, mas qualquer coisa perguntem também para alguém da nossa equipe, né? Ela orienta, começa com o líbano, inalando e passando Isso, na sola do pé. E na depois, sola dos pés. Né? isso, e depois, dependendo de cada caso, vai se passando um conjunto de outros óleos. Lavanda, se por acaso está com problemas de estômago, passa o Zengeste, passa o livro indica ações para cada tipo de dificuldade da pessoa. É fantástico a técnica. E você ficaste somente, né, Rose, com a lavanda e com o líbano daí nessa técnica. E o Adapt também, né? Ah, tá. E o Adapt. Sim, o Adapt. Inclusive, ele é usado É um de mix manhã. deles, né? Isso. Mas daí É, o Adapt apareceu no Zito, foi isso? o Adapt apareceu no Zito para ela usar, né? Mas a princípio eu comecei a usar só o olíbano e o lavanda. Sim. Então tá Faz um ótimo. mês e meio que eu estou usando o Adapt. Não. Sim. E tu percebeu uma grande diferença. Nossa, completamente. Ela já não tá mais com aquela oscilação de humor igual ela tinha antes, porque é muito intenso.
Se ela tá braba, ela tá muito braba. Se ela tá chorona, chorando, ela tá assim, muito choro. Se tá feliz, é uma felicidade exorbitante, assim, que tudo é alegria, né? E é uma coisa que não é normal, é uma coisa que tudo tem que ser, como diz na Bíblia mesmo, tudo tem que ser temperado com sal, né? Então tudo tem que ser assim uma coisa moderada. E depois que eu comecei a fazer esse protocolo nela, que eu comecei a usar esses 2 óleos principais, ela mudou muito. Ela tá bem mais tranquila, mais calma, mais assim, mais Equilibrada. tranquila mesmo. É, tu consegue perceber que as emoções dela estão mais calmas. Isso. Tá ótimo, muito obrigada. Te coloquei aqui na tela, eu só vou voltar agora para a tela para continuar, então. Vejamos. Pronto. Estão vendo o Líbano? Maravilhoso? Estão enxergando? Alguém pode me responder? Sim, tá para ver, não. Obrigada. Então, nem vou falar muito mais dele para a gente não demorar, tá? Então, vamos à frente. Observem que o olíbano, olha o que está escrito aqui. Para que ele serve, né? Depressão, ansiedade, tanto é, muitas pessoas deveriam usar esse óleo. Então, vamos à frente. Anguarde. Enquanto que o olíbano, a gente diz que o olíbano, frankincense, é para os advogados, o anguarde eu aprendi com a amada Cleusa, que aqui está presente. Cleusa, o anguarde é para quem mesmo? Quem deveria usar? Teu Todas microfone as pessoas. Sim, mas principalmente, lembra quando nós estávamos na festa da uva, em quem que você passou? Tá para proteção das pessoas, né? Do guarda. Dos guardas Do policiais, né? guarda. Uhum. Que era isso que você colocava. Então, ele é uma proteção para os guardas, até por uma questão aí energética, porque na questão física ele vai cuidar exatamente, ele é um bactericida, antifúngico, então vai cuidar de resfriado, gripe, um famoso antiviral, né? Também diminui a glicose no sangue. Então, para tratamentos das pessoas que têm diabetes, perdão, pneumonia, né? Por conta da questão antiviral. E ele também é um mix, tá? Então, por que que ele é um mix? Porque ele é composto por alguns óleos que aqui estão citados. Esse óleo, na nossa região, a gente não pode ficar sem ele. Deu uma dor de garganta, por favor, usem o Anguarde. Peguem melaleuca, façam, coloquem para fazer, esqueci até a palavra, gargarejo, né? Coloque uma gota de melaleuca, faça um gargarejo e usem Anguarde depois com mel, se tiverem, né? Uma colherinha e faça como xarope. Balance. Meu Deus, o que que esse óleo faz? Alguém aqui tem algum depoimento sobre o que o Balance fez no seu corpo, que usou? Ele vai tranquilizar, inclusive, a raiva. Se a gente está com muita raiva, gente, usem Balance, pelo menos por uma semana. E aí vocês vão ver a diferença que é. Só que tem que, né, se a pessoa tem, ela tem que usar. Não é simplesmente usa um dia, aí chega, esquece e bota lá em cima do balcão. Não vai funcionar, né? Os olhos é uma gotinha. O corpo, ele necessita ser usado assim manhã, tarde, noite. Não é para tu usar uma vez na segunda, aí outra vez na quinta.
Não funciona. Você está colocando dinheiro fora, por favor, né? Na hora eu tenho o resultado do balance também na questão de dores, porque ele ajuda muito na questão circulatória. Sim. Então, a minha mana tem muita dor nas mãos. E quando ela se queixa, eu faço a massagem aquela das mãos, com o balance. E ela tem um alívio bem grande na questão, porque é a questão circulatória que ela tem. E a gente sabe que o balance, se a gente passar na planta dos pés, ele age também na parte circulatória em todo o nosso corpo, né? Ele vai equilibrando. Sim, ele é um óleo, o Dr. Hill, né, que adora esse óleo. O Dr. Hill é um dos fundadores da doTERRA e chefe dos cientistas da doTERRA também. Então, observe, ele é um mix também, e o Balance tem a camomila azul. Gente, camomila, ela é tesouro. Então, ela tem o tanaceto, ela tem o olíbano. Olha bem o que que o olíbano está fazendo aqui dentro do Balance. Então, esse mix, ele foi feito assim com muito estudo, com muita ação. Eles não simplesmente disseram, esses são os melhores óleos, vamos colocar. Não, gente, é pesquisa. Eles levaram assim, o Balance, ele foi, acredito que foi uns 4, 5 anos, não tenho certeza, a Adriana talvez saiba mais, de quantos anos foi estudado para conseguir chegar no mix do Balance. Ele é para todas as pessoas, vamos iniciar, estão com depressão, usem o Líbano ou usem o Balance, por favor. O mundo está precisando de pessoas mais equilibradas. Chegamos no Copaíba. Meu Deus, melasma, Copaíba e Olíbano. Agora eu passei para o lado estético, tá? Mas a Copaíba também é para dores reumáticas, né? Anti-inflamatório, e tem uma história muito interessante. Cada óleo tem uma história, porque vocês têm que perceber como é que a natureza chegou. Simplesmente os cientistas foram lá e descobriram e trouxeram esse óleo? Não, teve um caminho longo para que descobrir o poder da copaíba, tá? Eu só vou contar um pouquinho assim, os índios da Amazônia, porque a copaíba é nossa, começaram a observar que os animais que estavam feridos por N situações, estavam lá com cortes, iam na copaibeira e começavam a se esfregar. Diz que eles observavam que os animais iam sempre lá. E ali, depois de um mês, dois, aquela ferida se cicatrizava. E aqui por isso que ele é um anti-inflamatório poderoso, um cicatrizante, dores reumáticas, é a copaíba. E aí, dos animais para os índios e os cientistas, teve um caminho e que, graças a Deus, chegou. Agora, pensem bem como que nós temos que usar esse óleo e a questão do filtro do óleo, que o óleo seja puro. Porque aqui, ó, a copaifeira que eles falam, tem 10 tipos de copaíba, porque não existe só uma árvore de copaíba, existe 10 tipos, ou mais até. E a doTERRA escolheu, né, cientificamente, quais eram as copaibeiras que iam fazer parte do óleo que ela fabrica. Apenas isso para vocês verem. Tangerine. Gente, logo no início, quando eu vi o kit da doTERRA, eu disse, meu Deus, né? Por que que estão dando um óleo tangerina? Para que que serve a tangerina? Depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais, eu disse, esse óleo é impressionante. Ele limpa o nosso corpo dos aditivos, dos conservantes. É algo surreal o que ele faz da limpeza. Tanto é que aquelas pessoas que tomam cítrico, façam uma janela, usem uma vez o lemon, outra vez a tangerina, outra vez o wild orange, porque o nosso corpo se acostuma com as substâncias. É importante fazer janelas.
E esses óleos é possível, sim. É por isso que a gente tem tangerine, nós temos o wild orange, temos o lemon, temos o lime para fazer isso. Quem de vocês já não escutou vários depoimentos de pessoas que diziam: ah, esse óleo que me ajudou? Mas é o conjunto deles que sempre vai fazer o complemento e o brilhantismo, eu posso dizer. Deep Blue. A pessoa que ia fazer o depoimento, até porque eu não queria muitas pessoas, no fim, me disse agora à noite que não ia poder. Mas tudo bem. O Deep Blue, só para quem não sabe, ele é usado pelos atletas olímpicos. Todo fisiologista, e eu sou apaixonada, né, pelos estudos, pelo Alessandro Piazza, dos estudos que ele fez, porque ele começou os estudos na Europa, veio para o Brasil e agora está nos Estados Unidos, com publicações científicas entre os atletas, times de futebol aqui no Brasil que nós temos, que é o Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que usam, graças ao Alessandro Piazza, é todo o time usando Deep Blue, Copaíba e Peppermint. Só isso que a gente diz para vocês saberem o poder que é este óleo. Ele tem uma tampa protetora para a criança não abrir. Por quê? Na hora que ele tem porque ele tem cânfora. Ele tem um wintergreen, que são óleos que não se toma. Então, às vezes, quem tem crianças em casa, é para evitar. Até nisso, a empresa se preocupa que aquele produto, são 2 produtos só que tem de óleos que trazem problemas para a ingestão, que é o wintergreen e a cânfora, né, em algumas substâncias. Então, por isso que eles botam essa tampa protetora, ok? Até uma pessoa esses dias conseguiu tirar a tampa. Ah, eu não quero mais essa tampa protetora, Naura. Aqui em casa eu não tenho criança, eu fecho só com a outra. Ela conseguiu desmembrar as 2 tampas, porque é uma tampa aqui em cima da outra, para evitar exatamente que a criança abra. A praticidade e a segurança, né, estão juntas. E aqui nós temos mais de 140 hospitais nos Estados Unidos que usam óleos essenciais, inclusive o óleo olíbano e o DDR Prime. Tu também, Rose, tu não usava também o DDR Prime naquele blend? Acho que sim, né? Por causa que ele é um regenerador celular, o DDR. O olíbano também. Sim. Sim, também uso ele, Naura. Tu botou naquele... DDR Prime também é excelente. É que a gente não comenta aqui do DR Prime porque ele não faz parte da farmácia natural. Mas assim como a camomila romana, são óleos assim que são tesouros. E eles são vendidos separados, né? Porque não estão em kits. Em kits é aqueles óleos básicos que toda família necessita. E que se a gente for olhar o preço é muito mais vantajoso. Mas aqui é só para vocês terem amostra de alguns hospitais que usam. Então, observe aonde está a nossa dificuldade. Aqui nós sabemos que no Rio Grande do Sul já temos casos no Hospital Geral, aqui em Caxias, que usam. Também soube de casos no Popeia. E o filho do Moisés, que é médico, né, usa em Santa Cruz também, no hospital dele, lá na UTI, usam. E o doutor Demian Borges, que todo mundo o vê ali no Instagram, ele é intensivista, né? São médicos que ficam na UTI, ele usa direto com seus pacientes os óleos essenciais. Então, tudo é uma questão de preconceitos, né? Nós é que temos que mostrar que nós precisamos que os médicos olhem e
tragam esses óleos. Aqui uma amostra apenas de alguns famosos que usam os óleos. Vocês já devem ter visto. Uma outra coisa, como nós trabalhamos com uma empresa de marketing de relacionamento, ela não gasta com propaganda. A propaganda quem faz é nós. Vocês não vão ver na TV, em anúncios no Google da doTERRA. Ela tem os canais dela, da doTERRA, quem divulga é nós mesmos, os consultores. Para quê? Para que o investimento, que seria vultuoso de propagandas, e nós sabemos de indústrias que fazem isso, é repassado para nós, consultores, e para o cliente também. Agora, apenas assim, ó. Como fazer parte, então, desse movimento? Isso aqui é uma parte do que os olhos. Agora, nós temos produtos, eu dei uma live nessa segunda passada, só sobre como usar os produtos na limpeza. Porque nos Estados Unidos, aqui tem a linha OnGuard para limpeza. Então, aqui são os produtos que estão nos Estados Unidos e muitos deles ainda não chegaram até nós. A gente fica, às vezes, aguardando, como o protetor solar, mas a gente aguarda que chegue logo. Aí, o que nós temos aqui? O que nós sabemos? Por que a gente consegue fazer com que esse produto... Porque o olíbano, que a Rose colocou, ele é extraído, gente, lá no Nepal. Os nativos daquela região ganham só pela extração do olíbano, porque são que nem pérolas que dão na casca né, da árvore, no tronco. Eles vão lá, retiram, inclusive em Jerusalém tem muitas pessoas vendendo sacos. Quem esteve, acho que a Adriana que esteve lá deve ter visto o Líbano de perto, né? O frankincense. Então, o que acontece? Aqueles nativos é que colhem, a empresa compra deles, porque ela não, né, ela orienta eles como é que faz a cooperativa, como é que eles fazem a colheita, e aí vai levar para a empresa. Então, com isso, olha, a gente elimina a questão de ter o importador, o atacadista e o varejista. Para quê? Que saia da empresa direto para nós, consultores. Dessa maneira, o óleo para o cliente acaba sendo muito mais acessível, porque não é assim, ó. Um vidro desse tem 300 gotas. Então, se nós formos fazer o valor de um óleo, por exemplo, aquele lavanda, que é 1.001 qualidades, né? Eu digo sempre, brinco, tem 1.001 utilidades. Ele custa R$ 148. Quem é que tem uma calculadora aí, por favor? Divida 148 por 300, porque um vidro desse tem 300 gotas. Quanto é que dá? Alguém está fazendo a conta? Rose, tu pode fazer? Tu tem a calculadora ali? 148 dividido por 300? Ou alguém mais ali? Quem pode? Foi 49 centavos a gota. 49, Adriana, obrigada. Olha bem, gente, 49 centavos a gota. Quantas gotas nós vamos tomar no dia? Às vezes a gente usa 3, né? Às vezes usa mais, mas 3 gotas, R$ 1 por dia, R$ 1,50. Olha quanta coisa. Vocês sabiam quem tem bruxismo é para usar lavanda aqui? Vocês sabem que antes de eu vir para a palestra, porque a gente sempre fica, né, preocupada em passar o melhor,
me enchi aqui o pescoço da lavanda. Aprendi com a Adriana. Ele é o óleo da comunicação, certo, Adriana? Bom, Certo? ok. Você vende as suas horas? Quem é que está vendendo as suas horas? Eu sempre me lembro da Adriana falando isso. Porque se tu não fizer as tuas horas, alguém vai preencher as tuas horas, né? Se você não tem agenda, você será agenda de alguém. Exatamente. Porque quando você não tem o que fazer, alguém acha que tu pode fazer tudo por ele. É a Bem pessoa que está com tempo livre. isso aí. E aí, como é que nós vamos fazer com que esse sistema nos dê dinheiro? Empreender não é arriscado. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e depois viver da previdência social. Gente, isso aqui é fantástico, porque é bem a nossa realidade. Meu Deus do céu. Então a gente vai falar que empreender é arriscado? Por favor, né? É tudo o que os aposentados como eu sabem o que aconteceu. Primeira coisa, assim, ó, quando tu compra um óleo, tu se cadastra, tu vai ganhar 25% de desconto em cima desse óleo. Já começa por aí, porque se tu não... não, eu não quero me cadastrar. Tudo bem, não tem problema. Tu pode comprar o óleo direto da empresa, vou te orientar, tu paga direto para a empresa também, se tu quiseres, né? Ou eu posso também passar para você, mas se tu se cadastrar, tu vai ter 25% de desconto. Primeiro bônus, comecem a contar os bônus. Segundo, se nós participarmos de um programa, o que é esse programa de fidelidade? Se todos os meses você comprar acima de 50 pontos, porque como a empresa está em mais de 100 países, a moeda dela é pontos. É por isso que a gente faz o volume de pontos, que é os PVs, volume de pontos. Então, benefício, se todos os meses tu se tornar um cliente fiel, você vai somar pontos que depois tu pode retirar em produtos, né? Agora a modalidade apenas mudou, que a gente retira pagando 70% do, do óleo. Tu vai poder tirar exatamente isso. Eu sei que eu tenho já, veja bem, uma grande quantidade de pontos. Eu estou acima de 100 PVs. 100 PVs, né? Que equivale, o olíbano custa 62 PVs. E o olíbano, por que eu sei tudo isso? Porque é meu óleo, é o óleo número 1 meu, olíbano. E ele custa 389. Eu tenho cento e poucos, eu posso pegar um olíbano e mais, mas só que agora é diminuído. Mas o importante é o benefício que a gente ganha ao se tornar cadastrado na doTERRA e tivermos a fidelidade. E além disso, a gente pode promover outra fidelidade. Se a cada 3 meses você começou com 10% quando tu se cadastrou. Além dos 25%, tu vai ter 10%. No final, no quarto mês, tu passa a ter 15%. E aí tu vai aumentando até chegar a 30%. Então, por isso que a Naura tem atualmente 100 PVs. Em 3 meses, ela conseguiu somar 100 PVs, por conta que eu estou com 30% de bônus e alguns de nós aqui também. Essa é um grande benefício da empresa. Então, tu compra, tu se cadastra, tu ganha 25% de desconto. Tu se torna fiel, tu ganha desconto. E aí tu vai usar os 25% de desconto ao se cadastrar nos produtos. Se tu compartilhar ainda os olhos e tu ensinar outras pessoas, elas querem também promover a sua saúde. Elas vão querer também comprar com a doTERRA, porque vocês não vão encontrar esses óleos nas farmácias, gente.
E por que não, Naura? Porque a doTERRA, lembra que eu falei para vocês, ela é muito ética. E aí, por ela ser muito ética, a farmácia seria um concorrente desleal para nós. Então, ela poderia botar? Poderia, mas ela prefere os consultores. É eles que ela diz que vão levar de gota em gota os olhos para as famílias. Então, observe, quando você, e a gente não tem mania de fazer isso, quantas coisas a gente vai no mercado, acha bom o preço, o produto, e fica falando, ó, vai lá comprar. É exatamente isso. Então, tu ensina os outros como adquirir os produtos, né? Os produtos vão marcar pontos, os pontos vão virar dinheiro e viagens, porque tu compra, as pessoas podem pegar com você, pode se cadastrar com você, e aí, quando tu cadastrar a pessoa, aquela pessoa que tu cadastrar, você trouxe e colocou abaixo de você, você vai ganhar 20% em cima dos pontos que ela comprou, em cima dos pontos, tá? 10% o teu upline e 5% o teu upline em terceiro nível, tá? Então, por isso que se chama início rápido esse bônus, é quando a pessoa cadastra. Tu levou um amigo, e como é fácil, logo no início a gente traz 10, 12 pessoas de imediato para o cadastro. E aí que começa o faz-me rir, porque, né, quem é elite pode chegar a ganhar. Hoje, com o plano elevado, que era isso, antes a gente podia chegar a ganhar 700. Eu, muitas vezes, como elite, eu ganhei esse valor. Mas hoje, com o plano elevado, eu vou ganhar mais o reforço do plano. Então, eu vou ganhar acima de R$ 1.000 sendo elite. Como Premier, ou Premier, como tem alguns, né? Hoje eu posso chegar a ganhar até R$ 3.000. Depende muito da equipe que eu tenho. Porque, de repente, outras pessoas que têm equipe e que compram, vai resultar. Agora, se tu tem uma equipe meia morta que não vai, aí realmente é a mesma coisa. Quem é representante adora ser representante de produtos que vendem, né? Porque senão não é possível se vender, né? Agora, outros, eu não vou dizer assim, somente assim, ó, quem for Gold pode vir a ganhar 11.000, 10.000, Platinum, 20.000, Diamante, 30.000, e aí por aí vai. O nosso Moisés está aqui, o nosso Moisés, que é o líder da nossa equipe. E a Adriana está aqui no Platinum, e eu sempre digo para ela, quero te ver logo aqui no Diamante, né? Merecido. Então, vamos à frente. Eu só queria, eu pedi licença para o Gilberto para trazer isso aqui. Isso aqui foi mudado agora, tá, pessoal? Isso aqui é só para animar os consultores que estão aqui, porque se você trouxer 4 pessoas no seu primeiro nível, por exemplo, tu traz, normalmente no primeiro mês, né, tu fala com eles, se no segundo mês, a partir do segundo mês, essas 4 pessoas entre si somarem 500 PVs, tu vai receber só por elas terem comprado, fora o Unilevel, fora outros bônus, R$ 250. E se elas somarem 400 PVs, né? Você consegue, se tu tiver outras pessoas aqui na tua primeira linha e elas somarem entre si, porque elas já somaram aqui 500, e se todas são novas cadastradas, tu não vai ganhar só 250, tu vai ganhar 250 mais 250, que é o plano de reforço,
que nós ganhamos agora a partir de junho. E isso está aumentando muito a corrida. Inclusive, a gente sabe que tem americanos que estavam querendo vir para cá para vender aqui no Brasil, tá? Então, cuidem, porque vejam bem, quem estiver no segundo nível pode chegar a somar 1.875. Quem está no primeiro nível ganha 500. Quem ganha no segundo nível. E isso cada um dos líderes que estão aqui vão explicar para os seus novos cadastrados como é que pode chegar a ganhar 1.875 mensal. É possível e começou agora em junho. Basta, como diz aquele pensamento aqui, que eu amei esse pensamento. Arriscado é trabalhar 35 anos para outra pessoa e chegar agora no INSS e ganhar, né, menos do que isso. E o outro pensamento, opa, eu pulei ele, que eu amo, não era esse, mas agora perdi o pensamento, deixamos para lá. Mas que o empreender, né, é exatamente isso. E a caixinha dourada? Tu tá com a tua caixinha dourada aí, Adriana? Eu conheci a caixinha dourada, o tesouro da Adriana, quando ela me levava, porque nós que somos da equipe, para quem não sabe, a Adriana e a Cleusa são as pessoas que me cadastraram. Aí tá a caixinha dourada, o tesouro dela. Fala dessa caixinha maravilhosa. Esse é meu tesouro. Eu compartilho com quem eu quero. Onde eu vou, ele vai. Ai, E tu é o sabe que ela melhor. é. Além de bonita, ela encanta os olhos da gente. Gente, é uma farmácia 100% natural. Aqui ficou claro para todo mundo de que vale a pena se cuidar, porque quanto a gente economizou só neste ano de não entrar em farmácias e consumir os sintéticos, que nos lesam tanto. Então, nós temos que parar, refletir, pensar daquilo que nós queremos, porque ter saúde física é maravilhoso e não tem dinheiro no mundo que compre de volta a saúde, o tempo, porque nós investimos tempo para falar de algo tão simples para as pessoas. E qual é o nosso trabalho? A nossa comunicação, nosso conhecimento e compartilhando gotas. Compartilhando gotas. Com quem? Todo mundo. Todo É mundo tão simples que se torna algo que as natural. pessoas questionam se funciona ou não funciona. A natureza falando com a gente. Sim. Então, a tua apresentação foi maravilhosa, Naura. Obrigada por estimular sempre, porque a gente, sempre que participa do encontro desse, a gente sai mais rico. E a gente recebe tudo, né? E isso tudo é gratuito, do conforto da nossa casa, aonde a gente está. Só que aqui, parabéns a todos que se deram a oportunidade de vou sentar e ouvir um pouco mais. Porque com uma caixa dos óleos essenciais e um livro, basta. Basta para construir um negócio. Aí vai da disposição de cada um. Eu preciso ter uma renda a mais? Eu preciso me empenhar um pouco mais? Eu estou contente com os resultados que eu tenho? Eu sou uma pessoa inconformada. Diariamente eu sou inconformada, porque eu sei que eu posso mais.
mas é pessoal e intransferível, são escolhas que a gente faz. E a gente passa 24 horas ou dando seu tempo para um, ou dando para outros, e muitas vezes esquecendo de se cuidar. Aí chega no final do dia, vai sentar na cama e vai se perguntar: eu cuidei de mim hoje ou eu cuidei de todo mundo hoje? Isso também é importante a gente avaliar. E não é sendo egoísta, não. Isso se chama amor próprio. Como eu me cuido, como eu me trato. E eu, além de ser uma das apaixonadas por óleos essenciais, eu, na minha história com doTERRA, sou o milagre de doTERRA. Eu sou o milagre de doTERRA. Aliás, tu é a pipa do gerânio. E aí eu comentei para a Adriana, meu Deus, o que que é aquele óleo? Eu fui experimentar, gente, fazem 5 anos que eu estou na doTERRA, agora que eu fui experimentar. Eu experimentei, porque assim, a gente tem uma bolsa, vocês estão me enxergando aqui, a gente tem, eu vou só, ah, pronto, daí eu mostro. Aí a gente tem a bolsa com todos os óleos que a gente carrega, isso aqui a gente ganhou de clientes, né? E aí não bastava uma, tinha que ter outra, porque a gente começa a se apaixonar pelos óleos, e claro que a Adriana né? A gente ficou estimulada pelo tesouro e a gente tem também a nossa caixinha, né? Porque realmente isso aqui é um tesouro e a gente compra o nosso tesouro. Mas eu quero dizer que o gerânio, gente, o que eu descobri, daí eu contei para a Adri. Adriana, eu tive que passar agora a ter gerânio aqui, ele é um dos meus óleos, né? Favoritos também, sim, por causa. Basta uma, tem que ter duas. Ah, tem que ter duas, sim. Não, aprendi a levar sempre o tesouro, que é esse Brasil Living, para. Pena que a Vanessa não pôde entrar, porque ela acabou de ganhar, por causa que no mês passado ela fez os cadastros, ela ganhou da doTERRA o kit do Brasil Living, né? Ela ganhou isso aqui da doTERRA. Esse é um dos bônus que quando os consultores, eu disse, meu Deus, tu ganhou tesouro, né? Todos nós que somos cria da Adriana sabemos desse tesouro. Mas deixa eu só comentar, o gerânio, gente, eu passei por uma tensão emocional muito grande que ocasionou um problema de gastrite, que me durou um dia, nem meio dia, porque daí a gente vai atrás, a gente corre e verifica. Adivinha o que que eu tinha que passar no meu abdômen? Gerânio e olíbano, no sentido horário. Pronto. No dia seguinte, tinha passado. Eu parecia que eu tinha um tijolo no meu estômago de tão duro, né, com dores. No dia seguinte já estava boa. Mas claro que durante uma semana eu usar. E no domingo, isso foi sexta, o que que a Naura fez? Tomou café preto, esqueceu e tomou café preto. Adivinha o que que aconteceu com o estômago? E aí o gerânio voltou com mais vontade para mim. Então, eu só queria contribuir com vocês, porque nós que estamos aqui sabemos e aprendemos muito com a Adriana no poder do gerânio. E eu não sabia o poder dele no meu estômago. Meu Deus. Muito obrigada. Naura, mas tu levou 5 anos para experimentar o gerânio? Não, o gerânio a gente conhecia pelo aquilo que tu falava, do poder dele de deixar no Mas tu levou emocional. 5 anos para usar uma gotinha? Não, eu já usava ele, mas o poder dele no meu estômago foi Ah, agora. A gente nunca aprende o suficiente sobre os óleos, isso que eu queria dizer. Os benefícios deles é algo impactante, né? Osana tomara Marques, ter. O que é é, muito a Osana tá importante. aí. O que é Isso. muito importante. Eu cheguei na data de hoje, na idade que tenho hoje,
com mínimas situações físicas, mínimas, por uma questão de disciplina. Sim. Uma vida. Disciplina. Então, não basta ter o óleo pegando pó com a tampinha fechada. Eu tenho que dizer que sem disciplina não tem resultado. Para qualquer coisa, tá? A disciplina é primordial. O cuidado em usar. Vais ter resultado, sim. E qual é o objetivo? É não ter nada. Ah, instalou alguma coisa? Tem que aumentar a dose, sim, porque é um produto natural. Vamos lesar alguém? Ninguém. Ninguém. Só vamos manter a disciplina. E falando em disciplina, hoje nós temos alguém aqui de aniversário, né? Vamos lá? Vamos lá. Parabéns Peraí. você. O Gilberto! Agora é hora dele. Estão escutando? O Gilberto está de aniversário hoje. Saúde, felicidade, parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre, todo Todo dia, paz e fazia alegria na alegria na lavoura da lavoura da amizade. amizade. Parabéns. Que Deus velho te conceda em sua benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Que tu E tu colha sempre colhes todo todo dia, dia, paz e fazia alegria na alegria na lavoura da lavoura da amizade. amizade. Que tu colha Colhes sempre todo todo dia, dia, paz e fazia alegria alegria na na lavoura da amizade. amizade. Parabéns, parabéns, saúde. Unidos no mesmo afeto, te saltamos nesse dia, para que siga a festança, cantamos com alegria. Parabéns, parabéns. Gilberto, tu estava mexendo aqui que eu não consegui botar o vídeo. Eu não acredito, Gilberto. Ô, Gilberto, tu estás aí, Gilberto? Meu Deus do céu, o que que aconteceu? Eu acho que a conexão dele caiu. Caiu? Caiu. Ah, vocês não estão vendo, né? Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Parabéns, Gilberto, parabéns, saúde, felicidade. Que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre, todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Ficamos sem um aniversariante. Conceda em É. sua benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Deixamos aqui registrado, então, feliz aniversário ao Gilberto! Parabéns, parabéns. Exatamente. Vamos, então, Gilberto não conseguiu, né? Palavras suas. Deixamos aqui registrados o carinho, a atenção que nós temos para o Gilberto e para todas as pessoas que estiveram aqui presentes.
Parabéns, Gilberto. Adriana? E obrigada por sempre estar conosco nessa jornada maravilhosa.